E aí, sou Abner Santana, seu alienígena favorito, e hoje o tema do vídeo é polimento. Depois de mais de 500 vídeos, ainda não tinha falado sobre isso, é algo muito importante, essencial e fundamental na maratona, mas não quer dizer que nas outras distâncias a gente não deva fazer polimento. Também precisamos fazer polimento em distâncias menores. Vou tentar trazer uma noção, um exemplo, erros comuns e o que fazer durante esse período, quanto tempo dura, o que eu vou fazer, vou reduzir o volume, vou diminuir muito o volume, o que acontece? Então hoje a gente vai explorar diversas coisas sobre o polimento. Já vou deixar claro algo muito importante, você precisa testar, experimentar e infelizmente talvez você vai errar na primeira, vai errar menos na segunda, talvez vai começar a acertar na terceira e na quarta talvez a coisa comece a funcionar. Então você vai precisar de experiência. Por quê? Isso é algo muito individual, depende de cada um, depende do seu estilo de treinamento, da sua condição do momento, da sua mentalidade, então são vários fatores, mas você vai precisar ter toda essa bagagem, experimentar, entender o que funciona para você. Então você precisa anotar e lembrar do que foi dando certo, o que foi dando errado, o que você fez de errado. Então vamos lá, e talvez esse vídeo vai te ajudar a errar menos e acertar talvez logo de primeira, quem sabe. Então para começar, o que é polimento? O polimento representa uma das fases mais críticas do treinamento para a maratona, com evidências científicas demonstrando melhorias de 2 a 6% no desempenho quando implementado corretamente. Então, é importante fazer um bom polimento, que você pode melhorar aí até 2 ou 6% no seu desempenho. Então, quer dizer que se você fizer um mau polimento, você não vai ter uma melhoria. Você pode até piorar a coisa, é o que a gente vai perceber nos erros mais comuns. O protocolo ideal envolve redução de 40 a 60% do volume do treino durante 8 ou 21 dias, manter a intensidade e frequência. Lembre-se, intensidade e frequência. E aí a gente tem até 3 semanas ou 1 semana mais ou menos só. Então é bem diferente. Isso depende bastante de alguns fatores, como o nível do corredor, sua experiência, o seu nível de treinamento e como você gosta de treinar, tá? A gente vai abordar isso logo mais. Então a estratégia permite adaptações fisiológicas fundamentais, restaurando completamente o glicogênio muscular, a redução de marcadores inflamatórios, a otimização hormonal e a recuperação neuromuscular. Então a cereja do bolo é que a gente quer te recuperar, principalmente no quesito fisiológico. Então, restaurar o seu corpo, ter o glicogênio muscular de volta para que você tenha energia suficiente para toda a maratona e para toda a velocidade que você quer implementar na maratona, também reduzir a inflamação e otimizar a sua performance neuromuscular, que é algo muito importante. Parece uma coisa meio esquisitinha, uma hora eu falo bastante também sobre isso, mas é muito bom recuperar a sua performance neuromuscular para uma maratona. Para os fundamentos fisiológicos do polimento. Vamos começar a falar sobre o sistema cardiovascular. As adaptações fisiológicas durante o polimento ocorrem através de múltiplos sistemas integrados. Então pense no seu corpo completo agora. A gente vai ter uma melhora aproximadamente de 10% do volume sistólico e maior eficiência da bomba cardíaca, então como o seu corpo vai transportar sangue, mais especificamente o seu coração, e a gente vai ter uma diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, uma melhora significativa, que indica a recuperação autônoma do seu organismo, do seu sistema nervoso, tá? Parasimpático e simpático, aí é um outro assunto mais profundo, então vamos lá. Estou jogando várias coisas aí no seu colo. E com tudo isso, a gente vai ter um novo volume sanguíneo estabelecido quando a sua recuperação estiver em dia. Agora falando sobre o nosso sistema muscular, a gente vai ter evolução das fibras, desenvolvendo propriedades contráteis aprimoradas e talvez uma possível transição para o tipo 2A, que são mais eficientes. A gente vai ter uma função neuromuscular melhor, com uma redução de fadiga e manutenção no aumento da força muscular. Essa parte neuromuscular, ela envolve muito a nossa percepção de esforço, a nossa fadiga e a nossa força. Quando isso está bem desenvolvido, depois de um bom treinamento, a gente vai ter essa melhora evidente. E com o polimento, isso vai vir à tona. Então, normalmente a gente treina e depois a gente começa a colher os resultados. A gente pega e sintetiza tudo e aí aparece o que você estava fazendo com o treinamento. Muitas vezes a gente está treinando e não consegue ver o resultado, mas quando o polimento está adequado, está correto, você começa a ver o que foi
preparado, o que está acontecendo com o seu organismo. Agora veja quão absurdo é correr uma maratona e quão difícil e desgastante é para o seu organismo, que vão demorar 7 dias completos para você recuperar o glicogênio muscular, mesmo tendo uma dieta rica em carboidrato, mais ou menos 7 gramas peso corporal por dia, e ainda assim você vai precisar de uma semana inteira para se restabelecer. Então não é brincadeira, você tem que prestar muita atenção no pós-maratona para se recuperar e não se lesionar também depois. Então a nossa adaptação metabólica também não vai se perder. Eu estou trazendo isso porque muitas vezes as pessoas acham que vão perder sua capacidade aeróbica, mas não vão. Tem vídeo aqui no canal explicando bem detalhadamente sobre isso, mas essa preservação da biogenese da mitocôndria. Então a nossa mitocôndria ainda vai ter condição de transportar o oxigênio da forma que a gente produziu durante a periodização. Você não vai perder isso, isso vai se manter. Por isso que a gente tem que manter certo volume e certa intensidade, certa regularidade, certa frequência para não perder isso durante o polimento. Com isso, a gente vai ter uma mitocôndria que vai saber poupar o glicogênio, vai saber utilizar melhor a gordura como fonte de oxigênio e assim correr muito bem uma maratona, ter um uso energético eficiente. Então agora eu vou falar sobre os protocolos de treinamento, baseado em evidências, baseado em estudos, o que funciona, o que dá certo. A duração ideal do polimento, então, varia conforme a distância da prova. Para uma maratona, o protocolo ótimo é 14 dias, 2 semanas aí de polimento é ideal, na minha opinião, e é o que mais dá resultado nos meus testes comigo mesmo, tá? É o que mais funciona para mim, fazer 2 semanas. Eu tenho um protocolo muito à la Jack Daniels, depois eu posso falar isso na conclusão. E com polimentos mais longos proporcionam maiores benefícios. Aí depende, né? Depende de quem você é. Normalmente quem é um iniciante precisa de mais tempo. É isso, tá? E para meia maratona, de 6 a 14 dias também são suficientes. E quanto para 5 e 10K, apenas uma semana ou no máximo 10 dias funciona muito bem. A gente não pode tirar muito em distâncias menores. Vamos pensar em proporções. É isso que está acontecendo. Redução de volume. Essa é uma parte muito complexa, onde a grande maioria das pessoas erram ou por não entender o protocolo, ou por achar que precisa descansar demais, quanto mais descanso melhor. Não e não. Então a redução de volume deve seguir um padrão exponencial, progressivo, não linear ou em degraus. O que isso quer dizer? Você não vai diminuir aos poucos. Uma semana eu diminuo 10, amanhã eu diminuo mais 10, depois de amanhã eu diminuo mais 10, diminui em tempo. Não. Você cai mesmo em blocos em grandes quantidades. É diferente, você acaba reduzindo muito. É um negócio meio quebrado. Principalmente se você é um intermediário ou um iniciante. Vai ser esquisito. Não vai ser linear e não vai ser em degrau, tá? É de uma vez. É bem esquisito mesmo. Tem que manjar dos Paranauê, tá? E aí é o quê? De 40% a 60% do volume total. Com alguns corredores beneficiando de reduções de até 80% ou 90%, devido ao impacto da corrida. Então depende muito de quem você é. Normalmente, quem está iniciando, está na sua primeira maratona, pode ser muito benéfico cair até 80% ou até 90%. É absurdo. Porque você treina menos, tem um volume menor, tem menos dias de treino, então às vezes compensa reduzir completamente quase tudo. É meio absurdo isso, mas acaba acontecendo, tá? E funciona, não tenha medo. O volume deve ser reduzido através da diminuição da duração das sessões e não da frequência. O que é isso? Manter a rotina, manter o seu treinamento semanal da mesma forma. E aí um exemplo prático para uma maratona onde você corre mais ou menos 80 km semanais, no pico, na primeira semana a gente cai para 64, na semana seguinte a gente cai para 50, uma redução de 38%, e lá na semana 3 a gente cai para 32 km, uma redução de 60%. Veja que vai quebrando, parece que na segunda semana é pouco, caiu 14, mas na outra a gente já jogou um monte fora, e se a gente comparar com a primeira semana é mais ainda, tá? Essa é uma ideia aí para 3 semanas. Eu acredito que para pessoas iniciantes, intermediárias, os 21 dias são essenciais, tá? É muito bom. E aí pensa nesse caso dos 80% e 90% para alguém que vai correr a sua primeira maratona ou que quer completar uma maratona. É um outro cenário, é um outro aspecto de treinamento. Esse também é um ponto crucial, que é a manutenção da intensidade. Muitas vezes as pessoas erram achando que só precisa fazer treino leve, que não precisa fazer mais treino intervalado, treino de ritmo, treino no limiar. Você precisa dessas coisas nessas últimas semanas, mas uma duração menor. A manutenção da intensidade é crítica, reduções de 30% a 60% na intensidade levam decrementos de 20% a 30% no desempenho.
O foco deve ser manter ou ligeiramente aumentar a intensidade do treino, incluindo esforços no ritmo de prova e trabalhos curtos de velocidade. Então a ideia é, corridinha fácil, você vai fazer os famosos tirinhos, strides, aí de 4 a 6 repetições de 100 metros, eu já disse da importância desses tiros, porque é potência neuromuscular. De novo, neuromuscular, trabalhar isso e não perder essa característica que você construiu. Para maratona, sessões de 20 a 30 minutos no ritmo de prova são ideais, reduzindo de 30 a 40 minutos dos habituais. Então é uma grande redução, mas ainda tem essa intensidade, ainda tem esse trabalho para manter isso e para não perder. Essa é a ideia. E você tem que estar sentindo o seu corpo a todo momento, saber como isso está sendo, como está sendo correr no ritmo de prova. Está legal, está ok, estou sentindo alguma dor, estou me sentindo fraco, está faltando força, o que está acontecendo? Você precisa ter essa análise do seu corpo também. Vou falar um pouco sobre estratégias nutricionais durante o polimento, mas aqui é muito bom, se você está pensando em performance, ter um nutricionista que a coisa funciona melhor. Começando pelo mais famoso, que é o Carb Load, o carregamento de carboidratos. A gente aumenta a ingestão de carboidratos de 8 a 12 gramas peso corporal durante as últimas 36, 48 horas da prova, sem a necessidade de fase de depressão para atletas bem treinados. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo no canal. Para um corredor, então, é de 70 kg, isso representa comer 560 gramas a 840 gramas de carboidrato. É carboidrato a rodo. Tem que treinar a comer bastante? Tem que treinar a comer também. Foco em carboidratos de alto índice glicêmico, arroz branco, massas, bananas, isotônicos, distribuídos em múltiplas refeições. Quebra tudo isso, porque não tem como comer isso de uma vez. Eu, pelo menos, não consigo. A hidratação é muito importante. Muitas vezes as pessoas fazem uma hidratação exagerada na semana da prova e no dia da prova. Sabe o que você tem que fazer? Siga a sua rotina, siga o seu costume. Não exagere, não inventa moda, faz o que você faz durante o treinamento. É o que funciona, é o que está dando certo, é o que você treinou, é o que seu corpo está acostumado. Não invente. Não vai tomar muito isotônico, não vai beber muito suco, não vai beber água demais. O que você tem que olhar? Olha como está a sua urina. Está o amarelo clarinho? Ok, você está se hidratando adequadamente. É isso. Um protocolo que eu gosto de usar pré-prova é mais ou menos 400 ml de líquidos 2 a 3 horas antes, e na hora da largada eu tomo um copinho aí, 150 ml, 250 ml, nos últimos minutos. E sai para a prova, fé em Deus. É isso. Não vai tomar muita água para não ter uma hiponatremia. Bem, eu estou um pouco engraçadinho, coloquei aí essa página em branco, porque a suplementação deve seguir o que você já faz. Não invente moda, não troque, não mude alimentos, coma o que você está acostumado a comer, o que é da sua região, o que é da sua rotina. Se você come cuscuz, que é aí do norte, leve cuscuz. Se você vai lá para o sul, faz um cuscuz, come o que você tem que comer, come ovo, come aveia, come o que você come, o que funciona para você, o que você já treinou, o seu intestino, o seu estômago, o que você usou nos treinos. Não muda pré-treino, não muda, segue o que você usa de alimentação. É isso que importa. Eu já falei sobre diversos erros, mas agora vamos para os erros mais comuns e sinais de alerta. O erro mais comum é o polimento excessivo, descansar demais. Então, quando você reduz muito o treinamento nas últimas semanas, isso resulta em pernas mortas. As suas pernas perdem a força neuromuscular, perde potência, você vai correr, vai colocar o ritmo, não sai nada. Tá tudo estranho, porque você está reduzindo demais a sua carga. Também tem um aumento de doenças, porque você quebra o seu sistema metabólico, o seu sistema imunológico fica fraco. Então, normalmente as pessoas adoecem quando descansam demais. Seu corpo gosta de sofrer, ele já aprendeu isso. Então, continua martelando o bichinho. E também a quebra de rotina do treino. Então, muda a frequência, muda o horário, deixa o corpo despreparado. Então, o que acontece? Teve uma época que eu tirei férias para correr uma maratona e o bonitão inventou de dormir mais tarde, correr em horários diferentes, treinar em horário diferente. O que aconteceu? Virou uma bagunça, não conseguia treinar direito. Então, mantenha a rotina, faz o que você faz, segue o seu horário, segue o seu ritmo, não muda nada. Ser atleta é ser rigoroso. E aqui é um sinal crítico, quando o polimento não resolve mais nada. Você faz o polimento, mas a sua fadiga persiste nos últimos dias antes da prova. As pernas estão pesadas durante a corrida fácil, a sua frequência cardíaca de repouso ainda está alta, tem dificuldade de atingir o ritmo de prova durante os treinos do polimento e a qualidade de sono está ruim e você está irritado. Deu merda, parece que você vai ter um overtraining. É isso. Então, errou a mão e agora nessa fase final,
chorar, pedir para Deus, porque não tem muito o que fazer. Você errou a mão, vai ter que começar tudo de novo. Então a gente erra. E aí você tem que ter resiliência e persistir. É uma coisa muito triste. E acontece essa fadiga persistente, porque você errou principalmente no período do pico, do volume, da estratégia e pode ser outros fatores também. É muito complexo, mas eu estou te dando um alerta. Esse é a parte do alerta, é a fadiga persistente. Deu ruim. Existem vários mitos na parte do polimento. Eu vou falar um que é descansar mais, você vai ter um desempenho melhor. Não é isso, porque você já percebeu que tem que manter a intensidade, tem que manter o treino leve, porque o treino leve vai ajudar na recuperação, aumenta o fluxo sanguíneo e você se recupera melhor. Você mantém a sua capacidade aeróbica. É isso. É um dos mitos que mais te afetam. Não vai descansar demais. Descansa o necessário. Você já treinou, sua capacidade de recuperação está elevada depois de uma grande periodização de maratona. Um outro erro que eu já vi as pessoas cometerem é fazer corridas longas no polimento. Isso mesmo, o cara faz uma corrida de 30K durante o polimento. Meu Deus, misericórdia. E aí o que acontece? Chega fadigado, chega cansado. Você já tinha que ter corrido isso há muito tempo. Seu pico de volume de corrida longa já teria que ter acontecido antes dessas últimas semanas. Então você precisa dessa base de treinamento correto, fazer o volume de treinamento correto e no polimento fazer o que tem que ser feito, que é o polimento. Então agora para concluir, perceba que são vários fatores. Tem volume, tem intensidade, tem que manter uma boa rotina, tem que se alimentar corretamente, não inventar moda, não fazer coisa diferente, não seguir as coisas do amiguinho, siga o que funcionou para você durante o treinamento. Pensa comigo, você tem vários meses treinando para uma maratona para experimentar o que funciona. Gel de carboidrato, hidratação, nutrição, o que você vai comer, como você vai dormir, que horário que você treina. Simule coisas que sejam próximas do dia da sua prova, o ambiente da sua prova, o horário da sua prova. Você precisa experimentar isso. O treinamento nada mais é do que uma grande simulação para o dia D. Chegou lá no dia da prova? Você já está preparado, você já está ciente de como o seu corpo funciona, onde vai ser o muro, aonde você vai sofrer, onde as suas pernas vão doer, o que você precisa fazer. Polimento precisa ser bem feito. Siga o seu treinador, obedeça e no polimento seja um famoso Duque de Caxias. É para correr 1 hora? Corra 1 hora. É para correr 30 minutos? Corra apenas 30 minutos. É 4 tiros? Faça 4 tiros. É para fazer um limiar de 20 minutos? É o limiar de 20 minutos. Não invente moda, não faça coisa diferente, não use nada novo. É isso. No polimento, você já tem que estar preparado. Você só está lá pulindo a sua armadura para o dia da batalha. Essa é a ideia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente os seus erros, comente as coisas que você já fez errado para ajudar outras pessoas e complemente esse vídeo. Fique com Deus, uma boa semana, bons treinos e bora dominar o mundo.